Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor. Que a Tua presença nos oriente, nos guie e nos ampare. Permitir, Senhor, que os Espíritos Consoladores envolvam Jesus, a todos aqueles que estiveram conosco e desencarnaram. Nossos irmãos, queridos, parentes, amigos, trabalhadores de casa espírita, Jesus, nesse instante queremos, Senhor, suplicar Tua misericórdia. Permitir, Jesus, que os Espíritos Consoladores os envolvam em vibrações de paz e de luz. Que assim seja. Então, vamos lá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos para... Alguém marcou? Nós já estamos lendo... O pai, e o conscrito. Isso, perfeito. Como é que é? O pai e o conscrito. Ah, tá, peraí, eu estou em outra página. O pai e o conscrito, ok. No começo da Guerra da Itália, livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5, Suicidas, o pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se. Que isso, meu Deus do céu. Que horror. A fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. Podereis dizer-nos, um ano mais tarde, tá? Podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos e nos referir? Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Evocação. Oh, obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Ele com E maiúsculo, percebam. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Eles usam a psicografia, tá, gente? Não é psicofonia. Depois da palavra mais, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. A culpa, né?
ele não conseguiu escrever devido à culpa. Tá? Não, estou comentando, não adianta procurar que está escrito isso, não. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever. Resposta. Sou indigno de escrevê-la. Dissestes, pergunta, né? Dissestes que sofreis. Compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar? Mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? Qualquer perdão? Resposta. A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Podereis descrever-nos essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo. E sofro neste último, conquanto não possua, como sofre operado a falta de um membro amputado. É uma boa ilustração. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção de vosso filho ou concorreram para ele outras razões? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, minha pena será abreviada. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resposta dele. Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pois então fazeis esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondeste à nossa evocação, e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. 10. Pergunta a São Luís, tá? Podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta. Este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. Observações. Deixa eu ver se é grande. À primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio, abnegação quer dizer renúncia, né? Este suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez tenha impedido a realização dos destinos do filho. Ademais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar. A intenção era boa e isso lhe atenua o mal provocado. E merece indulgência, mas o mal é sempre o mal, e se eu não fora, poder-se-ia escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar o pretexto de prestar serviço. A mãe que mata o filho, crente que de o enviar ao céu, seria menos culpada por tê-lo feito com boa intenção? Aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Em regra, o homem não tem direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada, visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio mais severamente é punido
é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas. Miséria que são, ao mesmo tempo, expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita, e às vezes ante a missão que se devera cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. É o que a gente chama de suicídio moral. Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque, no caso, não há intenção de se privar da vida. E segundo, porque não há perigo do qual a previdência nos não possa subtrair, quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5, 6, 18 e 19. Agora vocês podem ficar à vontade para comentar aí o que vocês quiserem sobre o pai e o conscrito. Antes que eu comece a falar. Uma coisa que eu não conhecia, que eu não sabia até então, é que o suicídio é uma forma de, como se dizer, pecado, que teria uma diminuição da pena. Eu não sabia disso. Para mim, suicídio é suicídio, pronto. Mas aí, nesse caso, está explicando que foi por uma justa causa, então teve uma atenuação. Todo ato humano, só me ajustar aqui, todo ato humano tem coisas que atenuam, que abrandam a pena e coisas que aprofundam, que agravam a pena. Então, toda ação humana negativa, enferma, ela tem atenuantes e agravantes. A intenção, como a gente leu, torna a pena menos grave, porque a alma é que se pune. Então, a intenção íntima do indivíduo abrevia para ele mesmo a consciência. Mas ele não se exime da dor. Então, o suicídio desse irmão, no caso esse caso específico, esse caso, tá, gente? Ele tinha, primeiro, era uma pessoa ingênua. Extremamente. Eu estou falando, gente, só do que a gente leu. Então, eu não vou nem inventar outras hipóteses. Só do que a gente leu, ele era uma pessoa ingênua. Era uma pessoa que deu pouco valor à sua própria vida. Era uma pessoa que amava muito o filho, mas amava de forma errada. Então, a sua ignorância, a ignorância dele, é um atenuante da gravidade da pena, devido à intenção. Mas não exime das consequências dolorosas no desencarne e do resgate na próxima vida. Boa tarde, Marisa.
do resgate na próxima vida. Então, quando o suicida age contra ele mesmo, de forma consciente, ainda que bem intencionado, ele fere o corpo físico. Consequentemente, ele fere o corpo espiritual. Essa ferida perispiritual, isso ninguém tira. É um machucado perispiritual que vai ter que cicatrizar. Esse machucado espiritual, ele vai levar para a próxima vida. Porque ele fez o machucado. E ele vai ter que cicatrizar. Então, essa consequência, ele não tem como se eximir. Agora, o fato de ele ser ignorante, ter uma visão de vida complicada, isso é um atenuante. Mas não quer dizer que ficou bem no mundo espiritual, que vai ficar bem. No momento em que ele está psicografando, ele nem sabe quando aquela agonia, a dor que ele sente do que está acontecendo no corpo físico, que ele tem dupla dor. A dor da alma, que é horrível, e a dor do corpo físico. Ele está sentindo as duas coisas. Ele não tem ideia de quando isso vai acabar. Gente, não há pesadelo pior do que isso. Eu fiquei um dia operado no hospital, que eu operei a vesícula, e a vontade de urinar, e nunca tinha urinado naquele compadre, não sei o nome, como é que é o nome daquilo, gente? Parece que é marreco. É. Aquilo horrível, eu não conseguia de jeito nenhum, e a agonia. Gente, eu imagino. Eu acabei levantando. Acabei levantando de madrugada e indo no banheiro. E eu sabia que aquilo ia acabar no dia seguinte, o médico tinha falado. E eu orava, e eu ficava desequilibrado, e aquilo agoniante. Uma das piores noites da minha vida. Agora, tu imagina, isso foi algumas horas. Eu fui vendo o dia amanhecer. Mal para ligar para André vir me buscar. Deu 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu já queria ligar, né? Aí o rapaz chegou. Mas agora vocês imaginam, isso foram algumas horas. Menos de 12 horas. Ou talvez umas 12 horas. Imagine você ficar anos. Entenderam? Rui. Da forma que você colocou no início, eu achei interessante. Você falou que a dor mal dele aí é na alma, não é isso? Porque ele está sentindo a dor mais forte. Nem tanto devido a ele ter infringido a lei divina universal, mas pela própria consciência dele, do ato que ele cometeu. Tanto é que ele não consegue nem escrever direito, né, o nome de Deus, como diz aqui. Ele se sente tão pequenino, né, tão miserável, que ele chegou a esse ponto de não ter coragem nem de escrever o nome de Deus. E no final que ele fala que Deus é muito bom, como ele escreveu. Essa posição que você colocou, que a alma dele está sentindo mais do que a própria punição de Deus, é terrível, realmente, né? É muito terrível. Essa consciência, pesadelo da consciência. Os livros de Kardec são livros do início da doutrina. E a gente precisa ponderar, até o que a gente comentou ontem, estudo de segunda-feira, né, do Livro dos Espíritos, que o linguajar ainda está muito ligado a uma visão católica.
Então, essa visão da punição de Deus, você vai acompanhar a gente o tempo todo, lendo a codificação. Hoje, depois que tivemos Leon Denis, Carlos Embaçaí, Caibá Schutel, Deolindo Amorim, Herculano Pires, grandes pensadores do Espiritismo, a gente já sabe, o pensamento espírita se desenvolveu e sabe que Deus não pune ninguém. Então, esse linguajar, a gente entende, era o linguajar da época, ainda a gente vestia o conhecimento espírita com uma forte influência católica, cristã ocidental. Hoje em dia, a gente já sabe que Deus não pune ninguém, que a lei de causa e efeito ela está ligada, como está escrito ali, aliás, ao livre-arbítrio e não à punição externa. Essa noção de punição externa, ao longo do tempo, o conhecimento espírita foi entendendo que, na verdade, não é assim. Não há uma punição de alguém castigando alguém. É uma punição que está escrita na consciência do indivíduo. E isso vai repercutir no seu processo perispiritual, como nódoas perispirituais. Então, a lei de causa e efeito, ou ação e reação, ou karma, ela, na verdade, é fruto das nossas ações. Nós colhemos conforme agimos. Daí que, na minha explicação, a pessoa que faz isso por uma causa fútil terá repercussões perispirituais, às vezes por mais de uma vida. Então, ele vai reencarnar de imediato, assim que for possível, vai ter uma vida mais curta, vai morrer jovem, devido a ele ter encurtado a vida. Ele pode morrer e ainda tem, enquanto as feridas perispirituais perdurarem, suas próximas vidas terão consequências. Aí vocês me perguntam, como a gente sabe quanto tempo, quantas vidas esse ato dele no século XIX repercutirá em próximas encarnações? Depende dos esforços que ele fizer como homem de bem. Quanto mais amor ele colocar na vida dele, mais rápido ele sanará essas feridas perispirituais. A lei, ela não é de punição propriamente dita, mas é uma doença que precisa expurgar o pus. E o melhor remédio é o amor ao próximo. Quanto mais egoísta for a pessoa, mais demorará a cicatrização. Então, usando essa alegoria que eu estou usando, o espírito superior, ele é cheio de cicatrizes. Entende? Quanto mais cicatrizes, mais ele venceu suas imperfeições. Quanto menos cicatrizes, mais feridas abertas, mais complicações kármicas. Agora, vocês estão entendendo, gente? Ou está complicando? Então, a gente começa a olhar para a gente. Nós temos feridas abertas ainda, tá?
de outras vidas. E o que a doutrina espírita nos faz? Nos ajuda. Não abrir novas feridas. Então, já temos uma vantagem. A gente não abre grandes feridas. A gente já não mata mais ninguém. A gente já não se mata. Quanto menos coisas ruins a gente ingerir e colocar no nosso organismo, melhor. Se puder não fazer aborto, melhor. Se puder não se mutilar, melhor. Nenhum tipo de mutilação. Eu não estou dizendo se a pessoa vai fazer ou não. O que eu estou dizendo é que, ao que tudo indica, essas ações trazem consequências dolorosas. Então, a gente não quer o mal do outro. A gente quer que a pessoa desencarne bem, tenha uma próxima encarnação bem. A gente não quer se meter na vida dos outros. É diferente. Eu não quero controlar se a minha vizinha faz aborto ou não. E nem vejo ela com maus olhos por causa disso. Eu só quero esclarecer ela que esse não é um bom caminho, tanto para a saúde física dela, tanto para a saúde emocional dela, e também para a questão espiritual, porque macula o perispírito. Então, é mais fácil ela cuidar da sua sexualidade a ponto dela não precisar fazer. Mas também eu não posso garantir que tudo isso vai acontecer. Mas, pelo conhecimento que a gente tem, a gente deve informar as pessoas. Não condenar as pessoas. Entenderam a diferença? Informar, a gente tende a condenar, tá? A gente tende a condenar. Por que a gente tende a condenar? Devido a essa influência das religiões. De considerar a pessoa uma pecadora. A pessoa não é uma pecadora. A pessoa tem uma visão espiritual, uma visão de vida que não abarca o espiritual. As consequências que advirão disso no além, nós não sabemos. Cada caso é um caso. Tudo tem atenuante e agravante. Seja o aborto, seja o suicídio, seja o uso de drogas, seja o uso de açúcar, seja comer carne, seja você gritar com seu maridinho. Tudo tem atenuante e agravante. Entende? Tudo tem atenuante e agravante. Nós não somos juízes, nós não temos a balança. Mas nós podemos, sim, com conhecimento espírita, fazer o quê, gente? Ter uma vida saudável espiritualmente. Essa prioridade não é para o meu vizinho. Essa prioridade é para mim. Agora vocês comentem aí o estudo, o que vocês quiserem. Vamos lá. Fiquem à vontade. Wellington? Ivone? Cecília? Maria José? Anderson, eu fiquei aqui meio perdida no livro, porque eu cheguei atrasada, porque eu estava em reunião errada. Então, eu não sei aqui que parte que está. Eu sei que é o capítulo 5. Capítulo 5, segunda parte, suicídio. O pai e o conscrito. Conscrito é o cara que se inscreve para a carreira militar. Conscrito. Esse pai, segundo a informação que se tem, se matou por um motivo fútil, para impedir que o filho fosse seguir a carreira militar. É estranho, muito estranho. Peraí, deixa eu achar lá. Então, o que acontece?
Tudo é aprendizado. Ele terá vidas em que essas vidas induzirão ele a entender a importância da vida. Entende? Ele terá experiências nas suas próximas vidas que levarão ele à grande conclusão de que a vida merece ser vivida. Gente, na Idade Média, as pessoas não tinham como melhorar de vida, nunca. Se você nascia, como a maioria das pessoas nascia, pobre, aquela era a sua vida. E a única coisa, a única esperança que a pessoa tinha de melhora era o céu. Então, imagine uma pessoa com depressão na Idade Média. Idade Média Europeia. Muita gente se matava. A Igreja Católica teve que deixar bem claro o quê? Para evitar isso. Naquela época, século X, século XI, século XII, se você se matar, você vai para o inferno. Você não vai ser nem enterrado em solo santo. Era a didática possível. Hoje a gente sabe que existe a depressão. A depressão pode levar a pessoa a atos que ela nem sabe que está fazendo. Feliciano. Anderson, boa tarde. Olha, eu penso um pouquinho diferente com relação a esse pai, porque, na realidade, isso aconteceu no início da Guerra da Itália, em 1859. Então, no caso, ele não quis impedir que o filho fosse fazer carreira militar. Na realidade, ele foi convocado para o serviço militar porque ele iria para a guerra. Então, no caso, o pai dele não queria que isso acontecesse porque ia deixar a mãe viúva. Então, como ele não tinha nenhum conhecimento espírita, eu imagino que não, ele achou que seria, da parte dele, um sentimento de apreço pela mulher ou pelo filho, impedir que ele fosse para a guerra e morresse. Então, ele acha que, por ele ter tomado esse comportamento, a pena dele seria atenuada. Eu acredito que está dentro do contexto. Na realidade, ele tomou essa decisão porque achava que era a melhor maneira de fazer com que o filho continuasse com a mãe. Ele não pensou nele, pensou exclusivamente no filho, que ia continuar junto com a mãe. Eu penso dessa forma. Anderson. É uma forma. Deixa eu só responder, Laís, que eu já te... Não, é porque eu já levantei, eu fui a primeira a levantar a mão e você não viu. Não apareceu aqui para mim, não. Pois, vocês viram a minha mãozinha levantada, gente? Olha não... aí. Deixa eu responder. Olha, minha mão já está preta, já foi escurecendo. Para você me ver e você não vê. Eu não vi, não, desculpa. Vou levantar. Pode falar, deixa eu só levantar só para você ver, tá? É por isso. Essa mão preta, pelo menos aqui no meu monitor... Mas era branca e você disse que não via porque minha parede é branca. Aí eu escureci, você não via, aí eu deixei o máximo agora. Agora está pior. Para mim aqui... meu Deus. Eu vou tirar um print, espera aí. Tá. Vou tirar um print para vocês verem. Ó. Agora eu vou compartilhar o print. Ó. Aí. Ó como é que tá. Olha a minha mão. Não, mas... Aqui, ó.
Não, eu sei. Mas está vendo como é que é? Aqui, ó. Fica bem escondida. Então eu vou voltar a branca, né? Está bem escondida, entendeu? Tá, eu vou voltar a branca, então. Deixa eu Na só... parede não vê, no coisa não vê, fica difícil. Não, mas... Aí eu vou bancar a mal educada agora. Quando eu for falar, o Anderson... faz isso, pode fazer, não tem problema não. Tá bom, mas responda, desculpa por interromper, depois eu falo. O problema, Feliciana, é que a lógica dele está errada, né? Esse é o problema que até Kardec coloca. Aqui, quando Kardec fala assim, ó, a intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado, e merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal. E se não fosse, poderia também ser perdoado todo o crime até matar a pretexto de prestar serviço. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu não posso roubar aqui a meus vizinhos, porque eu tenho que botar de comer na minha casa. A justificativa, ela pode ser defensável pela pessoa, mas ela é um mal e ela vai ter consequências. Então, a gente tem que tomar cuidado com a desculpa esfarrapada, porque se eu me mato e eu sou a pessoa que trabalha, eu não posso me matar dizendo que vou deixar meu filho com a minha esposa, porque, veja bem, o fato concreto é que é uma pessoa que vai deixar e você não sabe mais o que vai acontecer com esses dois sem você, sem a presença dele. Então, é aquilo que eu falei. Tem atenuante. Então, vamos lá. Tem atenuante. Mas isso não isenta de sofrer as consequências, tanto que ele não está numa boa. Só a gente lembrar dos espíritos felizes. Ele não está numa boa. Ele nem vê quando vai acabar a dor dele. Ele não consegue nem ter isso, que é uma coisa, que é uma das piores... Não sei se vocês têm ideia. É uma das piores coisas que pode acontecer uma pessoa, ela não ter ideia de quando aquilo vai acabar. A pessoa, quando está presa e sabe que vai puxar 5 anos, ela sabe que vai puxar 5 anos. Quando você não tem ideia quando vai acabar, é totalmente diferente. Então, na verdade, a punição da consciência dele está ali, viva. Tem situações de suicidas mais graves que a dele. Por isso que tem atenuante, mas não é uma boa. Então, o que eu estou querendo dizer é que, de qualquer maneira, não é um ato que a gente possa dizer assim, tá bom. Não, a gente tem que ser severo quanto a isso, porque as consequências serão dolorosas. Então, aqui, eu falando, explicando para vocês, eu preciso deixar claro que o ideal para nós é desencarnarmos numa boa, tranquilo. Se algum ato a gente entende que vai trazer embaraço por 1, 2, 3, 4 vidas, gente, 100 anos, 200 anos, gente, a gente tem que avisar, não faça isso, pelo amor de Deus. Esse é o nosso, por isso que eu falei, o nosso papel é informar. O que cada um vai fazer com essa informação já não nos pertence mais. Mas que a gente precisa levar as pessoas. Olha, tudo bem, tem atenuante. Gente, mas não é vantagem ter atenuante numa coisa que é errada. Entende? O ideal é não fazer. O atenuante não quer dizer que não haverá consequências. Ou seja, né? Mesmo com atenuante, né? A gente tem a promissória para pagar, né? Exatamente.
não é? Sendo mesmo suicídio direto ou indireto, né? Quando você falou aí em questão de tempo, aí eu fico pensando assim nessas pessoas que se drogam, o alcoolismo, né? Como se sofrem por causa dessas drogas, dessas coisas, né? Então a gente fica pensando até quando isso vai durar, né? Até quando essa pessoa vai aguentar? Exatamente. A gente olha o potencial do ser humano, tudo que ele pode fazer. Você olha Leonardo da Vinci, Gilberto Braga, esse pianista que morreu agora, como é que é o nome dele? Morreu? Nelson Freire? Nelson Freire. Não, não é Nelson, é Freire. Nelson Freire, isso mesmo. O Spielberg, Tarsila do Amaral, Allan Kardec, Leon Denis. A gente vê esses grandes pessoas, Steve Jobs, as pessoas que inventaram o celular, as pessoas que inventaram a transmissão, as pessoas que levaram o homem à Lua. Gente, o ser humano tem grandes potenciais de fazer coisas incríveis. A pessoa que inventou a cirurgia da vesícula, a pessoa que inventou... Foi a operação que eu fiz, né? O médico que me operou, que coisa boa, né? O médico que trabalha com oncologia, a pessoa que inventou aqueles raios para vencer o câncer, a pessoa que inventou as vacinas. Então, tudo potencialidades imensas, e o ser humano se perde usando drogas, né? Você vê aquela cantora, uma voz maravilhosa, aquela inglesa, você olhava para ela, você via que ela ia morrer. O pai dela disse que ela ia morrer. Todo mundo viu, ela com 27 anos morreu. Então, a gente não é condenar, entende? A gente tem que ter misericórdia da pena e tentar ajudar esse jovem, essa pessoa. Não é condenar, é tentar ajudar, é erguer a mão. Lembrei do padre Marcelo Rossi agora. Erguei a mão e dai glória. Mas é verdade, né? É erguer a mão mesmo. Porque é o que você falou, Marisa. É muita potencialidade jogada fora. E as consequências podem durar uma vida só. Mas pode durar muito tempo. Muitos problemas que a gente tem hoje, no campo da psiquiátricos, problemas emocionais, é rebarba de um passado distante. A gente muitas vezes fica ansioso, tem toque, tem neurose, compulsão, fobia, ainda é repercussão de coisas de 2, 3 vidas atrás. Ainda é rebarba. Antes era pior. Então, vocês vejam, a gente tem que criar, nessa encarnação, ações que abram nossos caminhos, não que fechem. Para que na próxima vida a gente seja um desses que eu citei aqui, construtor de coisas boas para a humanidade, de uma forma ou de outra, no campo da moral, ou no campo profissional, no campo da tecnologia. Laís Monteiro. Eu nem acredito. Caramba! É você. Olha, perdoe. deixa eu falar. Perdoe. Não, está brincando, Elder. Entre a gente não tem isso. É verdade. Tirar a vida em momento algum. Wellington, caramba, fala para todo mundo. Eu ainda vou te pegar, Wellington. Tirar a vida, né? É totalmente errado, até porque não fomos nós que a demos, né? Que demos lá, português correto, mas não tem uma justificativa, né, de tirar a vida. Mas também eu acho o seguinte, o que Feliciano falou, mais ou menos eu peguei o que ele quis dizer. Não sei nem se é isso, tá, Feliciano? Mas o que eu entendi foi isso.
vamos nos colocar no lugar desse pai. O ano era 1859. Não tinha informação alguma, ele não sabia nada da doutrina, nem existia, né? Do espiritismo, não sabia de nada, né? Então, no desespero, o filho vai para a guerra, ele morre, ele não deve estar tão jovem assim, porque ele já tinha um filho, né, que já estava alistado. Então, o que ele pensou? Ele pensou no filho e pensou o filho que poderia dar continuidade da família e da esposa. Então, ele julgou o seguinte, se eu morrer, meu filho ele não vai morrer, né? Não vai para a guerra, não vai morrer. Só que ele não tinha o esclarecimento de entender que, se o filho fosse para a guerra, poderia não morrer, pelo contrário, né? Ou então, não iria, por algum motivo, deixaria de ir e se livraria. Mas ele pensou no pior. É o que até hoje nós seguimos essa linha de raciocínio. Quando tem alguma coisa, a gente pensa no pior. Por exemplo, a sua filha sai, né, e demora a chegar. Ela costuma chegar, um exemplo, meio-dia. Aí, 3 horas da tarde, ela não chegou. Você vai pensar, ela deve ter encontrado uma pessoa legal, está trocando ideias, deve ter almoçado. Não, a gente já pensa as coisas piores que têm acontecido. A gente já fica desesperado, já pensa em ir atrás em hospital, em delegacia, não sei o quê, não sei o quê. Porque é assim que a gente pensa, é o negativo. Então, eu não consegui. Quando você começou a ler, você diz assim, nossa, você fez uma leve crítica, né, a respeito desse pai. E eu, no entanto, quando eu li, eu me condoí da situação dele, da fraqueza dele, entendeu? Ele foi muito fraco, como todas as pessoas que dá cabo à vida, é a fraqueza, sabe? É a falta de fé. Então, a gente está estudando, né? A gente está estudando, e graças a Deus, a gente consegue, hoje, a gente consegue ter piedade desse pai, né? Porque ele não tinha esclarecimento, ele não tinha... E também saber que a gente não deve fazer isso, por pior que seja a situação que a gente esteja vivendo, né? Por pior que seja, a gente não deve fazer isso nunca. Quantas vezes a gente... hoje meu dia foi péssimo, eu acho que a partir de hoje vai desandar, vai ser tudo muito ruim. Aí, no dia seguinte, é um outro dia que nem parece que você viveu o dia anterior, e você começa a ter esperança. Então, cada dia é um dia diferente. Então, a gente não pode determinar a vida ou o nosso futuro pelo dia de hoje, né? Verdade. Hoje foi ruim, mas e amanhã, né? Então é isso, é só isso. Eu só estou querendo dizer, e repito, é que, por mais que a gente entenda a lógica que ele usou, vou me matar para que meu filho não vá à guerra, ela traz consequências dolorosas. E a gente, na própria mensagem, as vê. Então, o fato de ter atenuante, repetindo, né, não tira dele as consequências perispirituais do ato. E outra coisa, controle. Ele tem uma necessidade de controle. Então, ele quis controlar o destino do filho. É um processo egóico muito grande, a tal ponto dele, para isso, até se matar. Essa necessidade de controlar o destino do filho, isso é patológico. Cedo ou tarde, ele vai ter que aprender a lidar com isso, de que ele não pode ter esse controle.
A necessidade dele de controlar é tão grande que ele se matou para controlar o destino do filho. Eu vi o desespero, eu não vi Não, ele não, sendo controle. uma pessoa controladora. Até Controlar. porque a gente não tem muitos dados, né? Não, controlar o que vai acontecer. Sim, está claro isso. O ato dele foi para impedir o filho de ir à guerra. Ele quis controlar a situação, né? Ele não deixou a situação ao léu. Então, ele tem uma necessidade, são imperfeições que eu identifiquei nele. Outra coisa, falta de esperança, falta de fé, falta de confiança em Deus. Ele não tem fé. Ele preferiu... Desequilíbrio emocional, né, Anderson? Desequilíbrio emocional. Quando a gente tem desequilíbrio emocional, a gente não consegue ter nada disso. Um desespero, uma tendência ao desespero. A pessoa desesperada, ela acaba sendo dominada pela paixão, pelas emoções. Então, ele tem uma série de coisas que ele vai ter que, ao longo das vidas, corrigir na alma dele, que levaram ele a esse ato. Dominar o destino, mas dominar de uma forma patológica. É uma, de certa forma, se ele acreditar em Deus, é como se ele quisesse fazer com que Deus não cumprisse, né, os seus desígnios. Uma pirraça última. Então, a gente tem que respeitar, é claro, nós todos já podemos ter passado por isso, poderemos sofrer tentações nesse sentido, não somos melhor do que ele em nada, mas no que tange ao nosso estudo, infelizmente, a gente tem que refletir para nós, né? Já que ele já fez. Então, a gente tem que refletir para nós que nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos são filhos da vida. E nós temos que educá-los, mas nós não somos donos do seu destino. Isso é uma coisa importante. Meu filho não é uma marionete em que eu possa impor a ele evolução espiritual, coerência, honradez, o que ele vai ser, ou mesmo, no caso aí, o que irá acontecer com ele na guerra. E os outros jovens? Já pensou se essa medida fosse de praxe? E tantas guerras. E essa guerra, que eu não sei exatamente de qual guerra se trata, já que na Europa tem várias pequenas guerras, não chega nem perto da guerra franco-prussiana, que aconteceu em 1870, e nem chega perto da Primeira Guerra Mundial, em que milhões de jovens morreram. Milhões. Então, a gente entende que essa não é a melhor forma, né? Infelizmente, ele fez. E o que nos resta aqui é refletir que, pela mensagem que ele está nos dando, ele não ficou bem. Logo, a gente chega à conclusão de que esse caminho, por mais que alguém possa considerar louvável a ação dele, ou justificável, ele não ficou bem. Se não ficou bem, gente, nós temos que sempre assim. Nenhum suicídio é uma coisa louvável, né? Exatamente, nunca. Nenhum. No caso dele, teve a intenção, então... Teve uma intenção é um boa. Atenuante, mas tem um agravante, porque ele tirou uma coisa que ele não se deu, que não era dele, né? E que, certamente, ao tomar essa decisão, ele raciocinou uma série de coisas erradas. Eu citei algumas, mas podem ter muito mais. Porque, na verdade, mesmo aqui, a gente não tem como ir a fundo
nas causas profundas do adoecer dele, né? Porque São Luís diz assim, ó, no item 10, este espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. A punição seria maior e mais duradoura. Ou seja, pode não ser 30, 40, 100 anos, mas vai ser. E o que a gente tem que fazer? Aqui não adianta a gente tentar assim, é menos mal. Menos mal, não, senhor. Se eu vou me comprometer com uma ação por 1, 2 vidas, se eu vou chegar lá mal, não vale a pena. Não vale a pena. Como a gente falou sábado, gente, a gente está aqui hoje, amanhã a gente pode não estar. Papum. Então, eu tenho que evitar qualquer ação que traga dor na minha consciência. É simples. O que eu puder, no meu nível de entendimento, evitar para trazer mal à minha consciência, melhor. Mas isso, gente, essa urgência é de cada um. Reconciliar. Faz muito mal ter raiva de alguém, ódio de alguém, estar de mal com alguém, estar ferido com alguém. Não adianta esperar do outro. O mal que faz é a gente. Então, se você ainda diz com o maior prazer, eu odeio ela, se você ainda diz isso está fazendo mal a você. É um envenenamento da tua alma. Se você morrer essa madrugada, esse veneno está lá. Então, é melhor trabalhar hoje. Por que eu tenho isso dentro de mim? Porque é isso que importa. O outro é apenas um objeto que estimula o que a gente tem dentro. Então, se eu quiser crescer hoje, porque à meia-noite eu levarei sua alma, diz o Zé do Caixão. É o título de um filme do Zé do Caixão. À meia-noite eu levarei sua alma. Então, se eu quiser, está chegando a meia-noite, já são 16h28, eu tenho que entender por que eu sinto isso por ela, por ele. Porque é isso que me interessa. Qual é a causa do meu adoecer? E não justificar o meu adoecer. Porque isso aí a gente sempre fez. Se eu começar a justificar o meu adoecer, eu continuo onde eu estou, na evolução espiritual. Eu tenho que identificar por que eu tenho isso. De onde vem isso? O outro, tudo bem. Eu não estou dizendo aqui, gente, sobre certo e errado. Esquece isso. Eu não estou dizendo que a outra pessoa não fez por merecer a tua raiva, a tua mágoa, a tua bronca, o teu ódio. Tá bom? Eu não estou defendendo, seja lá quem for. Eu nem sei quem é. Que vocês têm isso. Se vocês têm isso. Mas o outro não importa. O importa é o seguinte, porque a minha alma, porque eu sinto isso. De onde vem isso? Porque em mim eu posso mudar. No outro eu não posso. Questão também, né, de aceitação, né? Da gente ver por que me incomoda, né? Tal procedimento e tal coisa.
O que me está respondendo isso que me deixa assim tão enfurecido? Se o problema é do outro, será reflexo dele em mim? Exatamente. Projeção, orgulho. Orgulho ferido também, não é? Egoísmo ferido. Olha só que coisa. Eu acho que eu já citei isso há pouco Olha, tempo. né? Controle, né? Não posso controlar. Olha, o controle, gente, a gente quer controlar o outro. Isso é terrível. A pessoa é ingrata, né? A pessoa é ingrata. Ela fez uma ingratidão a um ente querido seu, não foi a você. Seu ente querido, uma pessoa que você gosta e ama, aquela outra pessoa foi ingrata a ela. Ela não está aqui para ver a ingratidão porque desencarnou. Você tem que perdoar essas pessoas que estão doentes. As consequências que virão disso, haverá. Haverá consequência. Mas não cabe a nós desejar que elas venham. Mas se eu fico muito ferido com isso, eu tenho que entender por que eu estou ferido com a ingratidão. Estão entendendo, gente? Porque a minha dor eu posso curar. Eu não tenho como dominar e fazer com que aquela pessoa agradeça o lenço que você deu. Agradeça o passe que você deu. Agradeça a casa que você deu. Se você deu uma casa e a pessoa te deu um tiro no pé, você não tem como mudar ela. Você tem que entender que ela é doente e que a vida vai mostrar a ela, nessa vida e em outras, muitas coisas, e perdoá-la, para que a gente não fique enfermo com a ingratidão do outro. Aí não seria doação, né? Seria o quê? Uma barganha, né? Mas a gente barganha muito, né? Ah, se você ficar legal, entendeu? Eu te ajudo se você me ajudar. A gente, o ser humano, né? Eu falo a gente, eu falo o ser humano em geral, né? A gente está sempre barganhando, né? Sempre um jogo de que a gente quer que seja. A expressão é ganha-ganha. No fundo, a gente até quer que seja isso, uma relação de ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. Gente, mas nem sempre, no mundo de provas e expiações, em que todo mundo é doente, Não tem como todo mundo sair ganhando, não. sair com essa perspectiva de que tudo vai ser cor-de-rosa. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. A gente tem que aprender a não querer controlar o destino. Mas a gente pode controlar nossos sentimentos para não fazer o que esse irmão fez aí. Para não cair na mesma armadilha dele. Mesmo que não com suicídio, mas com chantagem emocional para com Deus. Tem gente que fazia o seguinte: se Santo Antônio não desce, ó, o senhor vai me livrar meu filho dessa guerra, hein? Se o senhor não livrar o meu filho dessa guerra, eu vou virar a estátua do senhor de cabeça para baixo. Ou não vou mais fazer a doação para a sua igreja. Aí você não faz mais a doação para a igreja de Santo Antônio. Ou não vou cumprir aquela promessa. Agora, se o senhor livrar meu filho da guerra, eu vou lá acender 100 velas. Como se o espírito de Antônio de Pádua ficasse feliz porque você acendeu 100 velas para ele. Né? Na verdade, a gente faz essa barganha o tempo todo. Seja com santo, seja com parentes,
essa chantagem emocional, ele foi ao extremo na chantagem emocional. Com a vida, ele usou a vida dele para chantagear, para tentar desviar o filho do destino. E só que tem um problema. Todo suicida, ele vai encontrar um problema. Ele continua existindo. E ele vai sofrer as consequências do ato dele. Esse que é o problema. François-Simon Louvet. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Ó, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo que ele está dizendo aqui é o termo da vida dele, estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Isso acontece muito, tá? Com suicida. O ato dele fica se repetindo. O Wellington, fala para todo mundo, Wellington. Boa, muito bom. Muito boa essa tua fala aqui, mas é bom você falar, né, para todo mundo. Não, o que eu comentei aqui é que aquilo que a gente já tinha falado outro dia, né? A pessoa que já optou por matar-se anteriormente, ela acaba tendo a vontade natural de se matar, e se o problema é financeiro, tem motivo. Se a vida amorosa tá ruim, tem motivo. Se a política tá ruim, tem motivo. Ou seja, é uma vontade que a pessoa que comete esse deslize, ela precisa lutar contra ele diariamente. É uma vontade que vai surgir por motivos diferentes, porque é uma forma como aquele espírito, entre aspas, entendeu que é uma solução para os seus problemas. E isso daí, os problemas vão aparecer exatamente para desenvolver essa musculatura moral nele, né? Para que ele cresça, né? Aí realmente vão aparecer muitos problemas. Tem gente que realmente vai ver a vida bem ruim, outra pessoa se mataria, e aí aquela pessoa, às vezes, que já fez isso anteriormente, vai ter um monte de problemas, exatamente porque ela precisa parar com isso, né? É complicado. É verdade. Aí ele fala: vou me despedaçar de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo, não comeceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível, e, aliás, imperceptível para vós, não vacilarias em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer destes felizes que aqui estão, e sabereis que fui. Quem fui? Orai por mim. François-Simon Louvet. François-Simon Louvet. O Guia do Médium.
Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 57. Tende piedade sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal de Havre, 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 da tarde, transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um terrível acidente. Horrível acidente. Um homem atirou-se da torre vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, a rua de Lacordaire. Tinha 67 anos. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como os outros o fazem das suas alegrias, e fazem-no muitas vezes espontaneamente, sem que nele se pense, o que exclui toda hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Então, vocês vejam, mais uma vez, a gente começa a entender a moral espírita. A moral espírita não proíbe, condena, acusa. Ela educa. A moral espírita visa educar e não coibir, dominar, impor. Ela informa. Olha, você é um espírito imortal. Se você fizer isso, acontece isso. E ela informa através das experiências que os espíritos nos trouxeram. Então, aí a gente vê como essa experiência do François nos leva a entender que esse caminho não é um bom caminho. Por que não buscar a alternativa? Já que eu sou imortal, já te dou a palavra, Feliciano, eu sou imortal. Vou existir para sempre. Não importa a minha idade, eu posso construir coisas, eu posso buscar caminhos, soluções. Eu posso fazer coisas. Para quem tem um conhecimento espírita, ter 60 anos, 65 anos, 70 anos, 80 anos, não é desculpa para não estar vivo com V maiúsculo. Porque você é imortal. Outro dia, não sei foi quem me disse, não? A senhora, com 80 e poucos anos, se formou. Gente, ela não é espírita, mas está agindo como se tivesse esse conhecimento, pelo menos intuitivamente. Ela, com 80 e poucos anos, não vai conseguir dar aula, mas isso importa. Ela está viva. A cada dia eu aprendo algo novo. Eu sou imortal, eu levo isso comigo. Então não tem essa coisa de ir para o escanteio. Entende? A gente tem recursos
Não é que a gente é obrigado, não, tá, gente? Eu estou dizendo que são recursos terapêuticos para a gente viver uma vida de qualidade. É isso. Feliciano. Anderson, o que seria essa prova de miséria na Terra que levou a essa bebedeira e que, por consequência, ao suicídio, atirando-se dessa torre? E também o tempo que ele passou, 6 anos, para poder entrar em contato com alguém para externar o sofrimento dele. Tudo quanto é boteco, no Brasil e no resto do mundo, vai ter, inclusive tem pesquisa no campo da sociologia, tá? Mostrando isso. A miséria aumenta o alcoolismo e a violência dentro de casa. Então, muitas pessoas, diante da angústia de ter que não ter comida, ou de não comer como gostaria, de passar necessidade e de ver a família em necessidade, ela cai no alcoolismo ou no uso de drogas. Então, quando a pessoa cai no alcoolismo e no uso de drogas, ela está reprovando na experiência da vida. Nós não estamos condenando. Nós estamos dizendo que a gente é espírito imortal e, como espírito imortal, as dificuldades que a gente tem na vida são provas. Então, eu não estou aqui endeusando, nem a doutrina espírita faz isso, glamourizando a miséria. A gente deve lutar contra a miséria. A gente deve lutar a favor do bem comum. Mas, uma vez preso nessa situação, o suicídio ou o uso de álcool não é a solução. Porque me causa problema na imortalidade. Quando eu chego do outro lado, isso traz para mim uma série de problemas. Se traz um problema para mim no mundo espiritual e na minha próxima vida, não é uma solução. Então, o fracasso dessa prova. Eu tenho que tomar atitudes hoje na minha vida, diante das dores ou dificuldades que eu passar, seja ela qual for, e essa das mais duras, da miséria, da fome, eu tenho que tomar atitudes que não agravem esse problema. Por quê? Quando eu não sou aprovado num desafio, eu repito. A lei divina é severa nesse sentido. Se eu não passo numa prova nessa vida, ela se repete na próxima. Não tem jeito. A encarnação é para aprendizado. Não é uma viagem de férias. Se eu não aprendo, eu repito. Então, nós, em termos coletivos, sociedade, devemos lutar para que ninguém passe fome. Mas a verdade é que em países em que há fome, em que nem todos têm, a violência é maior e o uso de drogas é grande. O uso do álcool, sobretudo, é muito grande. Isso tem muitas pesquisas mostrando. Os próprios Estados Unidos, quando várias indústrias automobilísticas quebraram devido aos carros japoneses, já que o carro americano que eles fazem para lá e para eles era grande, pesado e bebia muito. Então, quando os carros japoneses chegaram pequenininhos e econômicos, houve uma quebradeira das indústrias, das grandes indústrias
automobilísticas americanas. Inclusive, a General Motors quebrou, faliu. O governo americano que a socorreu, mas ela faliu. Mas aí milhares e milhares de pessoas em várias cidades, tem até filmes sobre isso. Um dos filmes que eu acho que mostrava um pouco isso. As pessoas ficaram desempregadas. E aí as pessoas desempregadas nos Estados Unidos, elas vão morar em trailer. Porque não tem dinheiro para pagar casa. Vão morar na estrada, dentro de carro. Nos Estados Unidos, muita gente mora dentro de carro. Em trailer, na estrada. Miséria. E aí aumenta o alcoolismo, consumo de droga, suicídio, depressão. A sociedade como um todo deve criar condições para resolver isso. Mas, em termos individuais, eu, uma vez preso numa situação de muita necessidade, apesar de saber que tem toda uma problemática social que deve ser atacada, eu, individualmente, não posso cair no alcoolismo, não posso me matar. Entende, gente? Existe o problema social que vai ter gente que vai pagar por isso. Ok. Mas isso não pode ser justificativa para eu me tornar alcoólatra ou para que eu me mate. Ou eu mate alguém. Porque aí, como a vida, eu sou um espírito, e como a experiência encarnatória, ela, além de ser prova, também é expiação, e é aprendizado, eu estou fracassando. Então, eu vou repetir a situação. Para mim, uma situação ruim, eu não quero nunca mais passar por ela, se possível for. É o mais inteligente. Então, eu tenho que aproveitar os momentos de dor que a gente tem na vida para crescer com eles, para que eles não se repitam. Nessa vida ou em outra. Para que isso aconteça, eu tenho que entender dentro de mim, e aí realmente tem um caráter pessoal, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou nessa situação? Tem gente que condena a doutrina espírita porque, às vezes, a gente esquece do caráter social, de que a pobreza ela tem um caráter social daquele lugar, daquele país. Ok, é verdade. Só que eu também preciso olhar por que eu me deixei ser arrastado por essa onda. O que em mim impediu, de fato, de eu não estar numa vida melhor. Porque se eu só olhar para o país, eu não vou entender que há causas íntimas que me fizeram estar nessa ou naquela situação. Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo real. Então, ele não é perfeito. Tá bom? Eu não estou aqui falando de uma série de coisas que cada um teve. Porque eu sei que tiveram. Em campos familiares e origens diferentes. Então, eu estudei em Vista Alegre, a minha infância, e uma amiga que eu acabei de saber, não é amiga, ela foi amiga comigo no primário, ela estudou comigo no 7º, no 8º e no 9º ano, e quando ela foi para o ensino médio, ela estudou com a Jaqueline. E a Jaqueline manteve um pouco contato com ela. Então, eu soube pela Jaqueline que ela chegou aonde ela queria. Então, essa coleguinha, ela foi com a mãe e outras amigas assistir o Menudo. Lembram do Menudo?
Não te reprimas, não te reprimas. Oh, dance. Ela foi no show do Menudo, só que lá no Maracanãzinho houve uma correria e a mãe dela morreu pisoteada, sem apoio médico. Ela ficou umas semanas sem aparecer na sala de aula, ela sentava do meu lado, e ela falou pouco depois daquilo, a gente estava no último ano, ela falou, vou ser médica. O outro colega que estudava com a gente, que era um péssimo aluno, que não queria nada com estudo, era da nossa sala. Passados esses anos todos, nós todos estamos com 53 anos, né? Ele é hoje porteiro lá em Vista Alegre. E ela é médica. Então, ele passa por necessidades, dificuldades. Não sabe as causas profundas sociais, ele vota mal. Mas ele passa necessidades com os filhos. Agora, o que eu quero dizer? Há uma série de problemas ligados à criação, cultura, educação, mas, no fundo, na época que a gente estudava, ele não queria nada. Isso era claro. Há questões emocionais ligadas a isso? Sim. Há problemas dentro de casa, a formação de cada um, o estímulo que a família dá? Sim, mas isso é karma. Isso é o que cada um engendrou em outras vidas. Eu reencarno não para me sentir coitadinho de mim, porque meu pai e minha mãe não me deram educação ou recurso. Eu reencarno para superar isso. Eu sei que socialmente o país não ajuda. Mas eu não posso ficar a reboque disso. Estão entendendo, gente? Como é complexo? Por que eu não posso? Porque se eu me mato ou me drogo, independente do país ser bom ou ruim, eu vou sofrer as consequências disso. Então, o nosso irmão está na miséria, esse irmãozinho, ele está na miséria. Mas vejam só a dor que ele está sentindo. 6, 7 anos repetindo o ato do suicídio. Valeu a pena? Não. Então, aqui não cabe a mim ser juiz dele. O que eu quero entender é o seguinte: esse ato dele não está fazendo bem a ele. Isso que importa. O conhecimento espírita mostra isso para a gente. Se você chega no mundo espiritual e não está bem, esse caminho não é bom. Não é condenar o outro. Ah, o cara usa crack, você está condenando? Não. Olha só, ele está perdendo a essência do que ele é. Ele está deixando de ser ele mesmo, em vida. Então, isso não é bom para ele. Isso não é bom para ele em vida, no pós-mortem, não vai ser bom. Então, não adianta a gente relativizar. Crack não presta. Entenderam a moral espírita? Mas não é que eu condene ele. Mas, com certeza, se aquele ato dele leva a dores futuras, eu não quero para mim. Eu não quero para os meus filhos. Eu não quero para vocês. Agora, isso exige o quê? Contato com a realidade espiritual, que é o que a doutrina espírita faz, né? Kardec faz essa pesquisa, depois a gente vai ter a própria experiência do espírita em reunião mediúnica, mostrando que isso é fato. E os livros, centenas de livros, milhares de livros, mostrando para a gente
as consequências. Então, realmente, a pobreza ela não é justificativa para o alcoolismo, para o assassínio, para o uso de drogas, para o suicídio. Por quê? O assassínio, o uso de drogas, o suicídio vão me trazer dores futuras. Mesmo que haja algum atenuante. Havia um atenuante devido ao problema social. Sim, mas eu vou sentir dor. Então, ter atenuante não me interessa. Eu não quero fazer algo aqui hoje que vai me comprometer a próxima vida e talvez 1, 2, 3 vidas e impedir que eu avance no caminho espiritual, de conhecimento espiritual. Porque se eu tenho que resolver expiar o meu suicídio de ontem, muitas vezes eu não vou ter tempo para conhecer a realidade espiritual. É o que acontece. A pessoa vem trancada, com uma vida trancada. Então, a gente tem que entender que o atenuante não exime a gente de entender o seguinte: há consequências. E se há consequências, é a navalha de Ockham. O que não presta não vale a pena. Entre uma coisa que é certa e uma coisa que é errada, navalha de Ockham. Deixa eu compartilhar para vocês antes da gente terminar. É um conceito no campo da filosofia, do princípio da economia. Grosso modo, o princípio postula que de múltiplas explicações adequadas para o mesmo conjunto de fatos, deve-se optar pela mais simples. Por mais simples, aquela que tiver o menor número de variáveis e hipóteses com relações lógicas entre si. Então, vamos lá. Diante do conhecimento espírita, a melhor conduta é a mais simples. Não se mate. Haja o que houver. Não se mate. Economia mais simples. Vá pelo caminho mais simples. Não se apegue. Não odeie. Não se mate. Não mate. Não se drogue. Entenderam? Você descarta. O que não presta, você descarta. Comentários para a gente terminar. Fiquem à vontade. Falem à vontade. Falem sobre os textos. Terminando já. É triste, né? Porque a gente nós temos esse conhecimento, mas é lamentável que outras pessoas não tenham, né? E principalmente jovens. Eu estou aqui acompanhando o seu raciocínio e com pensamento, né? Em jovens aí, que eu sei que tipo 16, 17 anos, que não conhece nada da vida, que nunca teve que fazer um esforço mínimo para nada e tentando suicídio. É muito triste, né? Porque É verdade. é o tal negócio, né? Se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai para o controle. A gente vai querer controlar a vida do outro. Aí a gente chega até um ponto de não mais saber o que fazer. Né? Porque isso virou uma constante. Aí, por outro lado, essas pessoas que tentam e não conseguem, né? A gente já sabe também que em outros tempos, né? Em outras vidas, já foi suicida também. Né? Então, a gente tem que ter aquele tempo, dar ao espírito também o amadurecimento nessa presente vida. Não é? A gente não sabe mais lá para frente o que vem acontecer com essas pessoas. Mas nós, né, o que nos resta fazer é
é orar por elas, né? Mandar informação assim de forma, como que você diz assim, não de forma direta, mas de forma indireta, que se mandar de forma direta vai cortar convívio. O impressionante é isso, né? Você só já sei o que você vai me falar, e a gente tenta mandar de forma indireta, até que essa criatura amadureça e não mais, né? Verdade. Tenta... É complicado, né? Mas A gente tem espectadores deles, né? Informar. Fazer estudo, dar livro de presente, ver filmes para indicar. Ontem, na palestra do Arauto, o orador trouxe um vídeo que eu nem sabia que existia esse vídeo. Eu vou usar esse vídeo. Que foi a morte de Dimas. A Federação Espírita Brasileira fez um vídeo com a morte de Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna. E ele passou o vídeo aqui, e eu não sabia que tinha esse vídeo, eu vou usar esse vídeo. Então, divulgar isso, entende? Muitas vezes, o Arauto não tem quase jovem nenhum na mocidade. Quase jovem nenhum. Pouquíssimos. E eu dou aula para várias turmas, amanhã mesmo, 7 horas da manhã, 30 alunos, 25 alunos numa turma, 28 alunos na outra. A manhã toda com eles. Mas a gente não pode falar nada disso. Na quinta, turmas com 40 alunos. Várias turmas com jovens, jovens e jovens. Por isso que eu gostei muito da aula de filosofia. Quando você dá aula de filosofia, você fala, porque o conteúdo é esse. Você fala sobre Navalha de Ockham, você fala sobre uma série de questões, Caverna de Platão, que, no fundo, você está mexendo com eles para eles pensarem melhor. Mas você não vai falar de reencarnação. Você não vai falar de coisas que poderiam ajudar, mas você vai respeitar o currículo. Mas, de qualquer maneira, com filosofia, você pode ajudar muito a pessoa a pensar melhor. Mas não impor. Você passa a informação. Como, aliás, nos é passado. Kardec nos passa a informação. Tudo aqui que a gente está fazendo, ao ler as obras de Kardec, é receber informação. Se a gente vai usar para a nossa vida ou não... Aí já é um problema de exatamente, cada um, né? de cada um. Então, a gente tem que informar, não impor. Pelas religiões antigas, a gente aprendeu a condenar o outro para o inferno, a impor ao outro como ele deve proceder, a manipular o outro ao nosso entendimento. Isso que é errado. Porque, no fundo, é a nossa tendência egóica, orgulhosa, de dominar o outro. Dominar o outro pela... Então, no caso do suicídio, gente, devemos divulgar tudo. Aqueles que puderem ser voluntários em organizações como o CVV, né? Nas redes sociais, divulgar vídeos, até mesmo de profissionais da área da saúde, que falem sobre depressão. E aí o que a gente pode fazer é estimular isso, conhecimento e informação, não só espírita, mas de vários campos que possam ajudar as pessoas, né? É o que a gente pode fazer. Diante de uma realidade como o suicídio, que atinge milhares de pessoas anualmente no mundo todo. Gente, então ficamos por aqui. Quer comentar alguma coisa? Carlos, Ivone, Rui, Andréia, Laís, palavras finais, Feliciano, Wellington. Tudo ok, gente? Sim. Então, ficamos por aqui, gente. Agradeço muito a presença de vocês. Que nós possamos continuar nossos estudos. Semana que vem, vamos falar de mãe e filho. E é grande, hein?
mãe e filho. Alguém se sente tocado para fazer nossa prece final? Cecília não ficou até o final. Oi, pode falar. Quer fazer? Diante de um tema desse, né? Vamos lá. Jesus, mestre amigo, agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome, estudando todos esses ensinamentos tão úteis, Senhor, ao nosso conhecimento, tão útil, Senhor, à valorização da nossa vida e à vida do próximo. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, para que através da nossa Mãe Maria Santíssima, possamos nós, neste momento, em se falando, Senhor, de suicídio, de término da vida, irradiarmos forças, alegria, esperança, amor a todos esses nossos irmãos que estão em situações críticas, situações de misérias, de alcoolismo, das drogas, a esses nossos irmãos, Senhor, que estão com a ideação dos suicídios, que possam ser para eles as nossas irradiações de fé, esperança e amor em dias melhores. Rogamos também, Senhor, por todos esses irmãos que se foram através dos suicídios, que possam eles também receber a luz necessária, Senhor, para que eles possam ser levados aos locais onde serão medicados, aonde serão também, Senhor, elucidados quanto à sua forma, quanto ao seu estado de vida no momento. E assim, mestre querido, com a certeza de que nossas preces serão ouvidas e de que os irmãos espirituais do Centro Espírita Arautos aqui estão conosco a nos ajudar nessa perseverança de que nós temos um objetivo de vida, de caminhar sempre para cima e para o alto. Nós te pedimos permissão, Senhor, para darmos por encerrado o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus.